Bem-vindos a mais um episódio do Bola Lá. Hoje o nosso convidado, este convidado, começou onde muitos começam. Entre ruas, amigos e sonhos com uma bola nos pés, mas com um talento, uma visão e uma determinação rara, traçou um caminho que poucos conseguiram traçar. Hoje é mais do que o nome do futebol. É uma lenda. É parte da história. É uma das maiores lendas do futebol mundial. Sabem quem é? Luís Figo. Boa tarde. Tudo bem? Luís, tudo bem? Luís, antes de começarmos a nossa conversa, eu queria dirigir-te umas palavras porque cresci contigo a ver-te jogar. Lembro-me de vários lances e de vários jogos que nunca pensei ver e lembro-me de estar a ver os jogos e de perceber que eram coisas inacreditáveis que eu estava a ver a nível de desporto. Eu sou formado em cinema e em teatro e tenho figuras de referência como o Gary Oldman, Denzel Washington, Al Pacino, Robert De Niro e tenho-te a ti como referência porque a forma como tu levaste a tua vida enquanto jogador, a forma como tu levas a tua conduta social, a tua conduta profissional, é um exemplo. E, portanto, para nós, para a equipa toda que aqui está do Bola Lá, para o nosso programa, é mesmo incrível tu teres conseguido arranjar um tempinho para estar connosco à conversa e, portanto, agradeço do fundo do meu coração estares aqui. Bom, Margem Sul, Pastilhas, como é que tudo começou? Como é que foi essa experiência de, ok, vou jogar à bola? Percebeste muito novo que era este o caminho que ias traçar? Não, eu acho que quando começas a jogar futebol tão cedo, tão jovem, nunca sabes se vais te dedicar a esta profissão ou não. Eu acho que começas a jogar por afinidade a este desporto, porque gostas, porque tens referências, tens amigos que partilha o mesmo gosto por jogar futebol. Começámos a jogar futebol na rua, para passar também o tempo, por gosto, e nessa idade nunca tens a certeza se vais chegar a muito profissional, quer dizer, sonhas, mas não tens a mínima certeza o que é que vai acontecer da tua vida, porque eu acho que comecei a jogar na rua, futebol salão, muito cedo e nessa idade é impossível saber. E depois o teu percurso, tu começaste a jogar nos Pastilhas e depois não se deu logo a ida para o Sporting. Não, eu comecei, claro, os Pastilhas era uma coletividade muito pequena, perto da minha casa, que me permitia depois treinar e estar com os meus amigos e desfrutar do futebol, mas nós, ao ser uma coletividade pequena, nós participávamos no campeonato distrital, treinávamos num ringue de futebol salão e jogávamos num campo de futebol 11, porque não tínhamos campo próprio. Só o fazíamos quando eram jogos, ao fim de semana, e eu acho que era muito mais a diversão de jogar futebol e de conviver com os teus amigos do que propriamente competir a um nível que te pudesse projetar no mundo do futebol. Só que nunca ganhávamos, era sempre grandes cabazadas, 10-0, 11-0. A única vez que empatámos, pois, foi como se tivéssemos ganho o campeonato. Okay. E a partir daí, pois, a coletividade deixou de existir. Porque financeiramente ou porque economicamente não era viável, não havia condições. E depois desse ano que eu estive
no clube, como eu tinha muitos amigos que eram da margem sul e que já estavam nas filas do Sporting ou do Benfica, então e nessa época havia ainda a modalidade de treinos de captação. E claro, propuseram, porque é que não vais tentar a tua sorte? Na altura decidi ir ao Sporting porque tinha mais amigos no Sporting, ou tinha o meu melhor amigo a jogar no Sporting, e também porque nessa altura falava-se que o Benfica escolhia muito mais jogadores fisicamente dotados, e eu logicamente era muito mais franzino, era mais delgado. E não era tão corpulento nessa idade, então como tinha também o meu melhor amigo a jogar no Sporting, depois decidi tentar a minha sorte no Sporting. Deu certo. Começou... Sim, deu certo, mas não foi fácil. Não foi fácil porque havia tanta gente, tantos miúdos nessa altura, não é? Faziam os treinos de captação, punham-te a jogar 11 contra 11. E se tinhas a sorte de destacar, sabes, era como se fosse quase um milagre. Se destacasses, depois tivesse essa sorte, depois continuavas. E eu tive bastante tempo a treinar, a praticar, tive sensivelmente um mês de prova, só que nunca mais decidiam, sabes? Eu também vivia do outro lado do rio, com 11 anos ou 12 anos, ter que fazer todo esse trajeto todos os dias. Ao dia seguinte ter escola, eu não sei, hoje em dia penso nisso e digo como é que é possível com essa idade e viver tão longe fazer todo esse trajeto, mas até que decidi perguntar ao treinador, na altura era o Bernabéu, dizer: mister, por favor, diga-me se sim ou se não, porque não posso estar nesta situação constantemente, muito mais tempo, porque ainda por cima por causa dos transportes e meus pais tinham que fazer frente às despesas, isto e aquilo. E então nesse dia, não me lembro, não sei se foi nesse dia ou nos dias seguintes, ele confirmou que eu ia continuar, que ia ser inscrito, que podia falar com o diretor da outra coletividade. Não, falar o diretor na altura do Sporting, que era o Petronilho na altura, que podia falar com ele, que é para poderem me ajudar em termos do passe social. E também poder jantar no centro de estágio do Sporting, onde ficavam os outros jovens que não eram, lógico, da cercania do clube e que vinham de fora, que podia jantar e depois disso podia ir para casa. E assim foi. Eu lembro-me de um jogo particular, numa equipa que vocês tinham que era incrível. Vocês tiveram um jogo com o Benfica, em Alvalade. Foi um jogo onde o João Vieira Pinto faz uma exibição incrível, mas o que me ficou desse jogo foi que nós começámos a perder, nós Benfica. Sim. Começámos a perder com um gol teu de cabeça num canto. Mas o que mais me impressionou nesse golo e nesse festejo foi que tu gritaste o nome do Sherba. Mas isso foi na Luz, não foi? Não, foi em Alvalade. Foi Alvalade? Foi em Alvalade. Eu sou muito mau em termos de recordações futebolísticas. Não, foi em Alvalade e, ora bem, foi na Baliza Norte. Foi na Baliza Norte. Porque tinha havido aquela coisa com o Sherba, mas eu achei curioso, porque não me lembro, na história do futebol, mais nenhum jogador ter assim uma ligação tão forte ao ponto de uma coisa. Às vezes escreve-se nas camisolas os nomes dos jogadores ou os nomes de alguém que nós queremos, mas aquilo foi o festejo, a emoção por estares. Era um jogo importante porque acho que definia o campeonato, um bocado como aconteceu este ano, e aquele festejo foi pela tua amizade que tinhas com o Sherba e porque ele estava a passar, ou foi da emoção, da raiva? Não, eu acho que foi natural, espontâneo. Eu acho que mais que nada por tudo aquilo que tinha sucedido, é lógico, por o acidente e por a situação em que estava e que permaneceu depois. Eu acho que, e também pela emoção e pela situação de jogo que estávamos a disputar e a jogar, pois tudo um conjunto de emoções e sentimentos, e eu acho que foi um acto natural. E diz-me outra coisa,
tu fazes um campeonato excepcional e depois és transferido para o Barcelona. Como é que foi chegar a Barcelona? A diferença obviamente, do Barcelona para o Sporting, da mesma maneira que existe uma diferença abissal entre o Benfica e o Real Madrid ou whatever, outro clube maior. Como é que tu te adaptaste à cidade espanhola, Sim, não, Catalunha? era a minha primeira experiência fora de Portugal, jovem, com 21 anos. Mas eu acho que de certa forma também, é lógico, é sempre complicado adaptar-te a uma nova realidade, um clube de outra dimensão em termos internacionais. Não quer isso dizer que o Sporting não fosse um clube de grande dimensão, mas em termos internacionais, era uma época também que só podiam jogar 3 estrangeiros. Pois havia essa regra, agora, verdade. a regra de se jogar 3 estrangeiros. Eu acho que na altura éramos 5 estrangeiros no plantel, então era muito mais complicado também poderes assumir e ser titular, lógico. Mas eu acho que eu assumi as coisas com naturalidade, sabes? Eu não comecei a jogar de início no primeiro jogo no Barcelona, estava no banco. Para mim era uma nova experiência, era um novo sonho. E era logicamente novos objetivos profissionais e pessoais e ao final o que eu tentei fazer, sempre como toda a minha carreira, foi tentar cada dia ser melhor, ser mais competitivo, mais profissional, e uns dias consegui, outros não. E há um jogo particular que eu lembro-me, Barcelona Atlético de Madrid. O teu treinador era o Bobby Robson e vocês, na baliza era o Bahia, e vocês vão para o intervalo a perder 3-0. Sim, taça, isso foi taça de Espanha. Taça. Vocês vão perder 3-0. E quando o jogo acaba, vocês ganham 5-4. Sim, passámos a eliminatórias. E eu lembro-me que a remontada do Barcelona começa com um golo incrível teu. A bola, tu estás fora da área, estás perto da linha da grande área, há um remate, a bola vem a cair e tu tens um gesto como se estivesse a dizer vem, pá, e mandas aquilo que nós chamamos na gira futebolística um bujar de lá para dentro e marcas o golo. E eu depois lembro-me das declarações do Bobby Robson que disse: em 45 anos nunca te vi 45 minutos tão loucos. Incertidão No marcador, porque ao final vais para o intervalo a perder dessa forma em casa, sabes? E só mesmo um jogo assim louco de ida e volta podia fazer com que as coisas se alterassem e também ser eficaz, né? Ao final estás a perder 3-0 e acabas de ganhar 5-4, pois só por isso já demonstra a loucura que foi o jogo na segunda parte e também a felicidade que foi quando consegues dar a volta ao resultado. Mas há ali um momento em que vocês fazem o 3-1, 3-2, 3-3 e de repente o Bahia... 4-3, a perder. Hã? Depois eles fizeram 4-3. Depois eles fizeram 4-3. E com um golo em que, vamos dizer, o Vítor podia ter feito mais alguma coisa. E há uma imagem... Podia ter feito muito mais. Pronto, eu queria ir por aí, porque não vale a pena estarmos a chover no molhado, no sentido em que... Estamos a brincar. Claro, já é passado. Claro. Há uma imagem em que ele está a chorar, agachado. O que é que vocês pensam? Ou seja, imagina, aquilo acontece. Vocês esforçaram-se para caraças para o resultado estar empatado. De repente, há um frango e... São situações de jogo, ao final, depois de tanto esforço e conseguir empatar com uma desvantagem tão grande, surge uma nova coisa negativa, um falho, e tens que te recompor o mais rápido possível, recompor energias, motivação outra vez, confiança para poder outra vez continuar, não sei que minuto foi, mas não sei se havia poucos minutos ou não para jogar,
para tentar outra vez dar a volta à situação. Claro, mas quando vocês estão nessa situação, a minha questão é, para o estádio cheio, é isso que tu estás a dizer, tu tens que criar ali Mas às uma vezes, atmosfera à tua eu volta. acho que a dinâmica, quando vem uma dinâmica no jogo, como tinha vindo a acontecer, em que estás a conseguir resolver os imprevistos, eu acho que quando a dinâmica é boa, às vezes consegues, outras vezes não Mas pelo menos a consegues. confiança... Eu acho que podíamos sentir que era possível chegar ao objetivo final, que era dar a volta ao resultado. E agora faço-te outra pergunta, que é, tu foste um privilegiado porque tu jogaste ao lado de nomes inacreditáveis, não é? Tu jogaste ao lado dos galácticos todos, tu sendo também um dos galácticos. Como é que é isso? Como é que é tu de repente estás sozinho no teu quarto a pensar, ok, agora estou a jogar com os melhores. A nível anímico, dá-te mais confiança, pressionas-te mais, pensas, vou para cima deles e como é que isso funciona? Primeiro é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Quando estás numa equipa ou nas melhores equipas do mundo, também é normal que estejam os melhores jogadores do mundo, não é? E tivemos a sorte e coincidir numa época e num projeto em que estavam bastantes grandes jogadores a nível mundial. Eu acho que cada um, muitas das vezes, eu sempre disse que o mais importante é que cada um tem o próprio ego, cada um tem a própria forma de ser, cada própria forma de estar, uma forma de atuar, personalidade. Mas não podemos esquecer que jogamos em equipa, não é? Que Obviamente. um jogador pode resolver um momento no jogo, pode resolver um jogo, pode resolver 2 jogos, pode resolver 3 jogos, mas quando jogas em equipa dependes de todos, dependes de um ano de trabalho, porque afinal, como disse anteriormente, tu podes decidir um jogo, mas de certeza absoluta que um jogador não decide a época toda. Claro. Por isso, o mais importante é gerir esses egos e que cada um saiba realmente a importância que tem dentro daquilo que tem que fazer no campo, daquilo que tem que demonstrar quando está em equipa e tentar tirar as melhores performances e rendimento de cada um ao serviço da equipa. Quando não é assim, eu acho que é muito mais complicado, independentemente de sejam os melhores jogadores do mundo ou não, de ter êxito. Mas acho que quando estás numa equipa como o Real Madrid, ou Barcelona, ou Inter, ou quem quer que seja, tens sempre a sorte de poder encontrar grandes nomes. E era um ambiente porreiro, vocês brincavam uns com os outros, sempre tivemos, gozavam uns com os outros, tu, Roberto Sempre Carlos... tivemos bom ambiente, até hoje temos boa relação todos e acho que isso foi fundamental para também conseguir títulos. Não? Em 2002, falando em títulos, tu ganhaste a Liga dos Campeões. Como é que foi isso? Como é que foi viver? Como é que é ganhar uma Champions? Isso eu acho que é a melhor competição em termos de clubes, sem dúvida. Tu cresces desde a tua infância, desde que começas a jogar futebol, a ver essa competição, a sonhar poder participar nessa competição, e se já tens a sorte de poder ganhar essa competição, já é o máximo, não? Então, quando isso sucede, é o mesmo que cumprir um sonho de criança. Não? Claro, claro. E diz-me uma coisa, tu notas uma diferença, ou que diferenças, não é uma diferença, que diferenças é que tu notas? Tu jogaste no Barça, jogaste no Real, jogaste no Inter, qual é, onde é que te adaptaste melhor? O estilo de jogo, em qual dos países ou em qual das equipas, digamos assim? Eu acho que me adaptei-me sempre bem quando jogava. Quando não jogava, não estava bem adaptado. Não, eu acho que as equipas são diferentes porque também os países são diferentes, as culturas de jogo são diferentes, os jogadores são diferentes, os treinadores são diferentes, os dirigentes são diferentes. Mas o conceito do futebol é o mesmo. Eu acho que talvez num país, pela cultura de futebol, seja mais, não difícil, mas seja mais complicado que possas render a um nível como noutro país.
mas isso não significa que tenhas mais dificuldades em jogar. Eu acho que depende de tantas circunstâncias que, ao final de contas, resumindo, se calhar tens mais visibilidade, ou tive mais visibilidade em Barcelona ou em Madrid do que no Inter, ou vice-versa. Não sei, depende um pouco também da análise, depende um pouco do momento em que estás em termos de idade, sabes? Mas para mim, todos eles foram importantes na minha carreira e na minha vida, porque significaram momentos diferentes, mas ao mesmo tempo acho que em termos de experiência, completaram-me como jogador, ajudaram-me num momento talvez diferente na minha carreira, e por isso todos eles foram bastante válidos. E tu encerras no Inter. Tu achas, pergunto, era ali que querias encerrar, ou encerravas no Sporting, ou Não, nunca pensaste... Acho que é que eu nunca... A minha vida desportiva e a minha vida pessoal normalmente é decidida, ou foi decidida sempre conforme as oportunidades. Ok. Então eu não posso dizer, Luís, quero aqui, e vou ligar para... Ou por circunstâncias da vida, nunca, por exemplo, tive a oportunidade de voltar ao Sporting. E se calhar podem-te criticar ou, É o quê? ou opinar sobre essa situação, mas se isso não se proporciona, Claro, é impossível. claro, sabe? claro. Primeiro era impossível porque eu estava no auge da minha carreira, e por aquilo que significava, por aquilo que gostava, por aquilo que... Bem, por tudo. Depois, se não tens essa possibilidade, pois nunca vai acontecer. Claro né? que sim. Mas eu acho que o mais importante na minha vida sempre foi decidir, conforme, às vezes bem, outras vezes mal, mas conforme sempre as oportunidades que tinha no momento, porque também não posso inventar oportunidades e dizer, não, quero ir jogar isto nos Estados Unidos. Se não tenho essa oportunidade, não pode acontecer, entendes? Claro. Ok, agora vamos à seleção. Há aqui 3 momentos que eu recordo, que são os europeus de 2000 e 2004 e o Mundial 2002. Vamos começar pelo europeu de 2000. Começamos com aquele jogo contra a Inglaterra, em que começamos a perder 2-0, se não estou em erro, não é? E tu marcas aquele gol também incrível. Primeiro, para ti, qual foi o melhor golo? Esse ou quando começas a remontada em Barcelona? Que são 2 grandes golos. O melhor gol foi o da Inglaterra, porque estou a defender o meu país, Ok. pelo significado de começar um europeu e de repente já estamos 2-0 em contra, e também pelo significado de termos conseguido mudar o destino do jogo. Yeah, e temos ganho. E fazemos uma primeira fase incrível e depois temos aquela coisa com a França, que é sempre a França. Como é que foi sentir aquela eliminação? Com aquela mão do Abel? Eu acho que num momento no campo foi um sentimento de injustiça, porque independentemente de se é penalti, se não é penalti, mas eu falo por mim, no campo não tinha a sensação de penalti, Claro. E então a sensação esta de que depois de tanto esforço, depois de estar quase a chegar ao objetivo que era jogar a final, Afinal, de um prolongamento, de o que é que seja, perder tudo isto com uma decisão injusta. Pronto, não era injusta, porque ao final, sendo realista e vendo as imagens, pois é penalti, acabou. Mas foi uma sensação, um sentimento, pois, primeiro de decepção, de revolta, de injustiça, e que só queres é arrebentar com tudo. Não é? Assim falando, é normal, porque é uma decepção, afinal de contas, todo o esforço que puseste desde que começou o europeu, todo o trabalho, tudo isto, tudo aquilo, perder assim. E depois também pensas, se fosse ao contrário, se calhar não apitava um penalti. Ah! E
O peso. E também é como pensas, o árbitro não viu, foi uma decisão Do fiscal Linha, minuto não sei o quê para acabar o jogo. Sabes? Yeah, yeah. Tudo isto junto Dá-te aquela raiva. dá-te aquela. Põe-te fora de ti. Sim, claro, eu percebo. Mas tu agora também vês as coisas de outra perspectiva. Agora vais porque já passou, não posso fazer nada, não é? Não, sim. E sendo realista, não, eu juro-te, eu nunca vi, a não ser que esteja a ver televisão e que passem o lance, mas eu nunca vi, depois do que aconteceu, nunca fui a dizer, não, vou ver a repetição, acabou. Acabou. És assim, ou seja, não fechaste o capítulo e segues. Sim, não sou muito de lamentar ou desfrutar, tanto para um lado como outro, dizer, não, vou ver o jogo que fiz, não sei o quê, não. E quando chegaram ao balneário, Abel, vou-te matar. Não, nós continuamos com a sensação de que tínhamos sido injusto. Ok. Chegamos ao Euro 2004. E o Euro 2004 começa e acaba com a Grécia. Né? Mas o arco aqui que quero fazer contigo é, começamos a perder, e como é que vocês se sentem? Porque eu lembro-me, começamos a perder e depois vocês vão para o centro de estágios do Sporting, não é? E ficam lá. Eu lembro-me de ver imagens tuas a andar de bicicleta sempre muito introspectivo e tudo mais. O que é que vocês sentem? O que é que um jogador sente nessa altura? Tem o europeu, pela primeira vez, está a ser jogado em Portugal. O primeiro jogo que, verdade seja dita, ninguém dava nada pela Grécia, ou seja, nós, o comum, estou a falar de nós, como um adepto. Geral. É a Grécia, ouve lá. Ainda por cima tínhamos uma equipa fortíssima, tínhamos uma equipa que tinha sido campeã europeia com o Zé Mourinho, que era a equipa do Porto. Portanto, tínhamos ali uma espinha dorsal muito interessante, a juntar-te a ti, a juntar a outros jogadores que acrescentavam mais. O que é que vocês sentiram quando perdemos aquele jogo e vocês ficam aqueles dias que antecedem o segundo jogo? Começámos mal porque começámos a perder, ainda por cima com a importância de jogar em casa, o público, a decepção, pois essa sensação de não ter, porque quando é uma competição como o europeu é importante começar bem, porque depois andas sempre atrás do resultado e não te podes permitir outro resultado que não seja ganhar. Claro. Então tens muito pouca margem de erro. E essa era a sensação de que nós tínhamos, de que não podíamos falhar mais, e se falhasses, depois estavas fora, praticamente. E a pressão de ter que andar sempre atrás do resultado, porque tens que ganhar, a pressão de jogar em casa, a pressão de dar uma alegria aos portugueses, mas de qualquer das formas eu acho que quando também entras em campo, inconscientemente sabes isso, mas tens que dar o melhor e tentar mudar as coisas e eu acho que um europeu como o que vivemos em Portugal vai ser impossível de repetir em termos da vivência, em termos do que se juntou. Sim, foi inacreditável. O país à volta da seleção nacional, em termos de apoio, em termos de união. E sem dúvida que eu, agora, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que sempre tiro o melhor e as coisas mais positivas dessa vivência que foi o europeu em Portugal, que acho que foi único, acho que vai ser irrepetível. Lógico, não jogamos mais, mas de qualquer das formas, com a sensação e esse sentimento do que vivemos, apesar de termos perdido, mas eu neste sentido tiro sempre, ou quero tirar as coisas positivas, e eu acho que fizemos um europeu, não digo impressionante porque não ganhámos, mas o futebol é assim, às vezes o futebol tira-te, outras vezes dá-te, em circunstâncias que não escolhes, mas acho que pagámos um pouco na final, um pouco o esforço do que aquilo que tu te referia anteriormente, de ter que andar atrás do resultado, não poder falhar, estarmos em final da época, sermos uma equipa que, ao contrário
da Grécia que, em termos de futebol, era um futebol muito mais defensivo, que não Sim, eles tinha ficavam lá atrás, claro. não tinha que despender tanto esforço claro. em termos de tentar ter o controle do jogo. Então eu acho que fisicamente, digo por mim, eu acho que também por equipa, esse foi dos fatores que não nos permitiram, penso eu, conquistar o europeu, porque não chegámos tão frescos fisicamente como para conseguir ultrapassar essas dificuldades na final. E há um lance que, ainda para mais, nós perdemos o jogo contra a Grécia e a seguir o jogo seguinte era contra a Espanha. Nós chegámos contra a Rússia primeiro. Primeiro e depois a Espanha. Não, Rússia, no grupo tivemos a Rússia, tivemos outra equipa e depois jogámos contra a Espanha. Já. Então o jogo contra a Espanha, há um lance. Oitavos de final ou quartos de final, não sei. Ou a Espanha estava no nosso grupo e jogámos o terceiro jogo contra a Espanha. O terceiro jogo, eu acho que foi mais isso. Sei que era um jogo importante e lembro-me do lance, alguém passa a bola ao Nuno Gomes e o Nuno recebe a bola. Não, quem passa a bola fui eu. Foste tu? Sim. Ah, porque tu vens em corrida. Sim. E tu passas a bola ao Nuno. Só que eu vejo, a câmara daqui dá-me um enfiamento que tu tens linha aberta para a baliza para fazer golo. Ainda bem que ele não me passou, que fez gol ele. Não, era isso que eu ia dizer, ou seja, porque ele... Se ele passasse eu não fazia golo. Não sabes, porque tu vinhas a correr e eu lembro-me de te ver a dizer, a abrir as mãos e a dizer, Se Nuno... ele fizesse golo e não me passasse a bola, dava-lhe uma dura. Mas é isso que eu ia perguntar, porque tu gritas a dizer, passa a bola, ele vira e mete e remata e é golo. Sim, fez mas é isso, mas qual é a sensação? É que tu estás ali a correr e de repente passa e ele remata. Não, são situações de jogo, afinal. São decisões que tens de tomar em questões de segundo. E agora vamos a 2002. 2002, é? 2002. Foi um Mundial atípico. Foi um Mundial... Tudo foi atípico nesse Mundial, infelizmente. Mas foi porquê? Porque estávamos a jogar no Oriente, Não, eu acho que... não nos adaptámos. Eu, logicamente, pessoalmente, não estava a 100% porque tinha-me lesionado no tornozelo e passei 5, 6 meses a sofrer, a não poder jogar a 100%, mas eu acho que em termos de planeamento não foi o melhor, porque estávamos no final da época, claro, depois tivemos de fazer estágio em Macau, é um sítio super úmido, não podíamos treinar praticamente porque era impossível, saías a treinar e já estavas a suar no final da época, desidratação, não sei o quê. De aí fomos para a Coreia e eu acho que em termos de programação não tivemos uma preparação realmente adequada para um Mundial e acabámos por pagar fazendo um Mundial pobre e voltar para casa antes dos oitavos de final. E diz-me uma coisa, no Mundial 2006 também, Portugal esteve muito perto de chegar à final e foi um percurso também quase perfeito. Nós ficámos, acho que em terceiro, ficámos lá até ao fim, ficámos em terceiro ou quarto, mas notava-se, em 2004 o europeu foi fantástico, mas o Scolari continuava como selecionador e notava-se e sentia-se um ambiente super positivo com todos vocês. Ainda hoje, quando estão juntos, relembram, por exemplo, aquele jogo também louco contra a Holanda, que o árbitro parecia que estava louco também, vermelhos, o Deco foi para a rua, os jogadores holandeses para a rua. Como é que te lembras disso? Como é que viveram esse Mundial? Também, se calhar foi aquele momento em que vocês pensavam, é desta e lá veio outra vez a França. Não, o ambiente na seleção nacional foi sempre saudável e foi sempre excelente entre os jogadores. Eu acho que foi dos maiores patrimónios que podíamos ter nós, é a relação que sempre tivemos entre todos. Para mim foi o meu último compromisso e competição com a seleção, porque depois disso retirei-me da seleção e foi mais uma oportunidade. Eu sempre via como uma oportunidade de poder ganhar, de poder dar uma alegria a todos os portugueses e infelizmente ficámos uma vez mais nas meias finais. E agora vou fazer aqui um paralelo, porque
Eu sou pai de 3 filhotes, tu és pai de 4 meninas. 3. 3 Que eu meninas? saiba, 3. Também, eu pensava que eram 4 meninas. 3 meninas. E eu lembrava-me, havia um treinador do Farense, que era o Paco Fortes, lembras-te? Paco? Paco Fortes, Sim, do Farense. sim. E o Sim, Paco sim, Fortes, Paquito. o Paco Fortes tem, se eu não estou em erro, 5 ou 6 filhas. E fizeram-lhe a pergunta, vais tentar o 7º filho? Não, porque ainda me sai mais uma menina. Como é que é viver, tu homem, sozinho, no meio de 4 mulheres? Eu não tenho nenhum problema. Ok. Eu acho que quando és pai pela primeira vez, tens sempre aquela pensamento que queres ter um filho, porque futebol, isto e aquilo, Yeah, mas eu yeah. acho que no final é pior porque é muito mais pressão Para o para o miúdo, rapaz, claro. para o teu filho, no caso de querer seguir o mesmo caminho. E quando acontece o contrário, pois tive uma filha, tive 2, tive 3, já sabia que a quarta, se tivesse, era filho outra vez, porque não sei fazer filho. Mas para mim tem sido um orgulho e um prazer, porque é desfrutado, continuo a desfrutar, tenho um orgulho enorme nas minhas filhas, assim que estou mais que feliz. O que é que tu gostas mais de fazer profissionalmente? Pelo menos a imagem que passa é que tu estás realizado. Não, profissionalmente, dedico-me àquilo que eu gosto. Profissionalmente, eu acho que eu sempre tive a ideia e o pensamento de não depender do futebol para viver. Depois do futebol, lógico, ter opções na vida que pudesse dizer, ok, o que eu consegui obter no mundo do futebol, posso investir aqui, investir lá, onde quer que seja, mas não quero depender unicamente de ser treinador de futebol, de ser diretor desportivo, de ser o que é que seja no mundo do futebol, apesar de ser a minha vida, mas no caso de não encontrar uma área em que eu pudesse estar cómodo e não depender de ninguém, depender unicamente de mim, das minhas ideias, para mim esse era um dos fatores importantes quando deixasse o futebol. É lógico que eu estou no futebol, adoro futebol, gosto de trabalhar para o futebol, porque ha sido sempre a minha vida e acho que tenho conhecimento para que possa ajudar naquilo que me dedique. Claro. Mas se não fosse assim, pois queria não depender unicamente do futebol. Ok. E como é que tu tens acompanhado agora este crescimento do futebol feminino? Ainda para mais estamos cá, temos a final da Liga dos Campeões feminina. De há 5, 6 anos para cá o futebol feminino tem crescido, ganhou imensos adeptos. Qual é a tua opinião? Para onde é que isto caminha? Eu acho que é uma coisa natural, porque o futebol masculino existe há décadas. O futebol feminino existe há pouco tempo. Então há uma natural evolução, um natural crescimento, mas também isso existe porque as entidades competentes e os agentes de futebol apostam no crescimento do futebol feminino, estruturalmente, em termos de competições, em termos de investimento, e então eu acho que mesmo nós na UEFA, nos últimos anos, temos investido no desenvolvimento do futebol feminino e eu acho que mesmo ao início, que não seja uma questão económica, porque não ganhas dinheiro, não podes comparar o que são as competições Claro. masculinas com as femininas, há esse investimento que no futuro vai trazer os seus frutos, não só economicamente, mas também em termos de competições, em termos de audiência, em termos de direitos televisivos, em termos gerais, não só nas nossas competições, mas também nas competições domésticas em cada país. E isso tem-se visto e eu acho que é uma evolução natural, estruturada e que no futuro esperemos que possa haver cada vez mais interesse e que possa haver muito mais rendimento em termos do que é o futebol feminino. E agora, Luís, qual é gastronomia? Qual é a comida? Eu por acaso acho que sei. Qual é a comida que nunca dispensas? Eu? Aquela que te faz sentir em casa, seja onde for. Eu sou.
Eu tenho hábitos saudáveis, então eu acho que eu como de tudo. É lógico que tenho preferências, como toda a gente, por um tipo de gastronomia ou outra, mas não me privo de nada. Mas gosto de comer bem, gosto de comer saudável, por isso, não sei. Ramon? Sim, gosto de presunto. Gosto de presunto. Mas eu como um pouco de tudo, sabes? Gosto de peixe, gosto de carne. Eu acho que o mais importante é que se tens essa possibilidade de comer bom produto e ao final, quem não gosta de um bom peixe, uma boa carne, marisco, Claro. arroz, pasta, não sei. Filmes. Filmes, ultimamente sou mais de séries, sabes? Todos nós, Mas todos nós, pela todos nós. influência das plataformas. Claro, das plataformas de streaming, Mas, claro que sim. sim, eu sou mais de cinema, de drama. Tens algum policial. filme que tu, por exemplo, eu vejo todos os anos, tenho que ver O Padrinho, por exemplo. Padrinho, Al Os Pacino. Padrinhos, sim, claro, tenho que ver porque faz parte, é o que nós chamamos a Bíblia. Tu tens algum filme que digas, pá, este não, nunca perco este filme, revejo. Não, eu não revejo, a não ser que não tenha nada que fazer, ou que não tenha outra coisa mais Claro. interessante para ver, para fazer, sabes? Mas há sempre filmes que marcam, Gladiador e todos esses filmes históricos, O Campeão, sei lá, Pianista, são filmes Ok. sempre históricos, sabes? Ok, Então, ok. eu gosto de ver, logicamente gosto de ver também filmes que incluam bons atores, Denzel Washington, Robert De Niro, Al Pacino, e sei lá, tantos, né? Ok, ok. E no lado da música, eu sei que gostas da Adele. Depende, sabes que eu de jovem ia muito para o Seagal, Ok, sou mais de rock alternativo. Eu comecei Ok. com rock alternativo, Ok. gosto, é lógico que depende um pouco do momento que estás, sei lá, comercial, pop, reggaeton, depende um pouco, sabes? Mas eu venho de um rock alternativo, gosto de música alternativa, gosto de música deep house, gosto de eletrónica, depende do momento. Eu acho que a música é uma companhia, é um momento também de inspiração, de reconhecimento para com os artistas. Gosto de concertos, porque estava muito habituado de jovem a ver muitos concertos em Alvalade, porque faziam muitos Claro, concertos. faziam-se muitos Portugal- concertos, Portugal é um país de concertos, é um país que Verdade. gostamos muito de festivais, de música. Então, sempre que posso, e tenho muitos amigos, neste caso agora mais em Espanha, que organizam muitos concertos, Live Nation, conheço o dono da Live Nation, não sei o quê. Então, sempre que tenho possibilidade, gosto de ver concertos. E música, e ouvir música. E a última pergunta que te faço, isto tem a ver muito connosco, tem a ver com o ser humano, mas há aqueles bens que nós temos que não deixamos de ter jamais. E o Luís, portanto, eu tenho 45, eu devia ter para aí 15, 16 anos na altura, ele tinha o carro da moda, que era um Honda CR-X. Tenho a certeza absoluta que ele tem o carro e que o carro deve estar super cuidado. Tens o carro ou não? Tenho. Eu tenho porque foi o meu segundo carro e era na altura um carro assim desportivo que não era muito caro. Também nessa altura não tinha possibilidade para comprar carros, mas também nunca fui uma pessoa gosto de carros, mas nunca fui uma pessoa de Gastar dinheirões em dinheiro em carro. carros. Yeah. Sabes? Eu acho que ao contrário, eu vou-te dar uma notícia que se calhar muito pouca gente sabe. Eu, em vez de comprar carros, comprava quadros. És um homem de arte. Eu adoro arte, então comecei a comprar arte no meu primeiro ano em Barcelona. Boa. E- Fogo. Em Barcelona tu bebias arte, ouve lá. Aquilo é incrível. Quando digo bebes Não, arte, tens o... Não, pá, bebia vinho. Comecei a beber vinho em Barcelona. Não, sim, mas estou a dizer pá, tu vais a Barcelona e Barcelona é inacreditável. O Gaudi, Sim, mas Parque não sei. Güell. Não sei. Não, sim, logicamente pela cultura que existe Claro, em Barcelona. fogo, Mas incrível. Comecei por, não sei, por curiosidade e por interesse, depois vais aprofundando mais, vais lendo, vais conhecendo gente no mundo da cultura, da arte, galerias, isto e aquilo. Então sempre tive muito mais curiosidade e interesse em investir também. Eu acho que é muito mais
é muito mais rentável Claro. investir em arte do que em carros. Claro. Por isso, sim, continuo a ter o CRX porque mais do que nada é um sentimento e recordações de uma época e também porque o carro depois Perde valor. não, e para quem vou vender o carro para quem? Claro, Sabes? claro. Então sempre preferi mais comprar e gastar dinheiro em quadros do que propriamente em carros. E gostas, em termos de arte, que eu não sei, por acaso não sabia, ainda bem, é mais uma coisa que o Bola lá tem. Gostas de Picasso, certamente. Gostas mais... Quem é que não gosta de Picasso? Pronto. Outra coisa é se podes comprar Comprar ou Picasso. não? Claro. Não que o Luís tenha a Guernica em casa, Não. de certeza que não, mas fico muito feliz por gostares de arte, Luís. Ninguém sai daqui sem nada, obviamente. Então, pá, eu espero que tu gostes. É uma lembrançazinha Obrigado. do nosso Bola lá para ti. Eu quando olho para a tua cara sei que te cuidas, de certeza que usas cremes, de certeza. Não uso muito, não sou muito de cremes, é? Não és? A tua aparência é sempre tão boa que eu pensei sempre que tu Não, fosses... isso é tudo natural. É tudo... Até as rugas são naturais. Ainda bem. Pá, e foi um prazer enorme. Muito mais do que títulos ou troféus, fica um exemplo, tu és um exemplo, é um nome que inspira gerações e que ainda hoje representa talento, ambição e classe. Hoje no Bola Lá tivemos Luís Figo, que não é só um jogador, como eu disse no início, é uma lenda do futebol mundial. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Luís, olha, estou mesmo grato. Acho que foi um momento fabuloso hoje, para mim e para a nossa equipa, e estamos muito gratos. Nada, Desejo-te o obrigado. melhor Prazer. para ti Igualmente. e para os teus. Muita saúde e êxito. Obrigado para todos nós, meu querido. Obrigado.